Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Estaremos lendo os versículos 18 ao versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, Tua palavra foi aberta, Senhor Deus. Pai, nessa noite, Senhor Deus, que nós consigamos extrair dela, Senhor Deus, as pérolas preciosas, Pai. Que nós consigamos, Senhor Deus, entender a Tua palavra, aplicá-la em nosso dia a dia, em nossa mente, em nosso coração. Nos ajuda, Senhor Deus, fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje nós discorreremos um tema onde todos aqui, sem exceção, já passou por esse tema. O tema da nossa mensagem hoje é o fruto do sofrimento. O que o sofrimento tão presente em nossa época, tão presente e tão visto, principalmente hoje em dia, no meio dessa pandemia, o que o sofrimento pode trazer para nós e o que a Bíblia diz quanto ao nosso sofrimento. Aqui, como eu disse, todos, sem exceção, passarão ou passaram ou estarão passando daqui a um tempo por sofrimento. Por isso, é uma coisa que nos toca demais. É uma coisa que nós sentimos em nossa pele, em nossa mente, em nosso coração, em tudo o que acontece nas nossas vidas. O que o sofrimento gera em nossa vida? Bom, o sofrimento é singular, ou seja, cada um aqui consegue descrever, se eu pedir para cada um levantar o que é sofrimento, cada um de nós conseguiremos descrever pelas nossas experiências aquilo que é o sofrimento. Algumas perguntas que eu quero fazer no início desse sermão, para que elas sejam respondidas. Primeira delas, como nós devemos enxergar o sofrimento em nossa vida? Deus se importa com o meu sofrimento? Deus, Ele está vendo o que está acontecendo comigo? Ou simplesmente Deus não se importa? Por que eu estou sofrendo? Essas perguntas, elas permeiam a nossa vida e elas estão presentes em nosso dia a dia. Quem nunca sentiu dor? Quem nunca sentiu dor nessa vida? Pois nós sabemos que desde o nosso nascimento, nós nascemos já com dores. A mãe que gera o filho, ela tem as dores de parto. E aquela dor gera um filho através do corpo da mulher. O que é a dor? A dor, dizem os dicionários, que é uma experiência sensorial e emocional
desagradável. Ou seja, nós sentimos a dor quando nós nos machucamos, quebramos algum membro, algum braço, uma perna. E ela também é uma experiência emocional. Ou seja, o nosso coração sente dor. E o sofrimento, ele nada mais é que a ação ou o efeito causado pela dor. Mas quais são os tipos de dores que existem? A dor, ela pode ser aguda, ela pode ser leve. A dor, ela pode ser constante, ela pode ser intermitente, ela pode ser latejante ou ela pode ser estável. Nós somos seres emocionais. Nós sentimos essa dor, cada um da sua maneira. Para mim, quebrar um braço pode ser, eu posso descrever para você que não foi tão ruim. Para outras pessoas, quebrar um braço pode ser a mais terrível das dores. E é exatamente nesse sentido, e em meio a esses significados e palavras, que nós vamos adentrar esse texto. Esse texto, ele é escrito pelo apóstolo Paulo, mas antes disso, duas frases que é muito dita, principalmente em redes sociais, é a seguinte: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Será? Será que isso é verdade? Como você enxerga a dor e o sofrimento em sua vida? Vamos adentrar esse livro, onde o apóstolo Paulo nos diz, através de Tércio de Icônio é o membro que escreveu essa carta de Romanos. E essa carta, a data provável dela é de 55 a 59 depois de Cristo. Mas antes de nós adentrarmos nos versículos, vamos falar sobre o autor dessa carta. O autor dessa carta se chama Paulo, o apóstolo, muito conhecido, o maior dos apóstolos, onde nós conseguimos enxergar na maioria das cartas que contém na Bíblia. Paulo, ele vai trazer em uma das suas cartas, especificamente na carta de Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz: em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Paulo, no ano de 64 depois de Cristo, foi decapitado pelo imperador Nero. E ele vai trazer essas palavras no primeiro versículo que nós leremos, e trabalharemos muito mais neste. Depois nós leremos os outros versículos. Nós focaremos hoje no versículo 18. Acompanhe comigo na leitura. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você percebe que esse homem é um homem que sofreu. Talvez, arrisco dizer que muitos de nós aqui não passamos por 30% do que ele passou. E no versículo 18 ele diz: eu tenho por certo que os sofrimentos, a dor, os açoites, tudo que eu passei nessa vida, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aqui eu queria adentrar nessas palavras e trazer quais são os tipos de sofrimento que nós sofremos. Quais são os tipos de sofrimento que o cristão sofre nessa época?
O cristão, ele pode sofrer pelo seu próprio pecado, e ele sofre pelo seu próprio pecado. O sofrimento causado da consequência de um pecado, ou seja, uma prisão, um sofrimento por um descumprimento da lei. Tudo isso, todas essas coisas podem gerar em nós sofrimento. Na carta aos Gálatas, nós vemos algumas obras da carne que geram sofrimento. Algumas delas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, todas essas coisas que são geradas pelo pecado pode trazer sofrimento a nós. Muitas vezes as nossas decisões e os nossos pecados geram consequências. Eu tenho plena certeza que qualquer uma das pessoas pode ser salva. Porém, se uma pessoa deve à justiça, ela vai pagar as consequências. Se uma pessoa é viciada em algum tipo de droga, ela vai pagar as consequências. Mesmo ela venha se converter, ela vai estar ainda aos poucos trabalhando para que aquele vício seja retirado dela e para que ela vença. Ou seja, o nosso pecado, ele gera sofrimento. Um outro tipo de sofrimento que é gerado em nós é a luta contra o pecado. Não sei se você consegue entender, mas aqui eu descrevi as obras da carne. Nesse momento, eu te digo, a luta contra o pecado, ou seja, a nossa carne milita contra o nosso espírito. Ou seja, aquele que se converte, aquele que é novo na fé, que tem muitas paixões, ele ouve a palavra do Senhor, ele traz ela no seu coração e ele enxerga, é pecado o que eu estou fazendo. E a partir desse momento o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele, mas ele ainda é um pecador, um ser humano. E nesse momento há uma luta no nosso interior. E nós enxergamos que isso também traz sofrimento, porque nós muitas vezes nós lutamos, nós nos esforçamos para vencer um tipo de pecado e ainda assim nós caímos, né? Paulo ele vai dizer que aquilo que ele quer fazer, ele não faz, e aquilo que ele não quer, ele acaba fazendo. E isso traz justamente essa luta que deve haver em nós. Por isso eu desafio você, meu irmão, a olhar para a sua vida, a minha pessoa olhar para a minha vida, assim como todos nós, se nós estamos tendo lutas interiores. Porque o cristão que não está lutando consigo mesmo nessa era, nesse momento, provavelmente ele está sendo levado por alguma doutrina, ele está sendo levado por alguma luxúria, algum desejo pecaminoso do seu coração. Porque a palavra do Senhor, ela é como uma espada de dois gumes. Ela é capaz de cortar e discernir alma e espírito, juntas e medulas. E nós conseguimos entender e discernir os pensamentos dos propósitos do coração. E nós entendemos isso, sabendo que a luta contra o pecado é uma coisa que nos causa sofrimento. Versículo 17 diz, em Gálatas 5 diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Outro tipo de sofrimento que nós passamos: acidentes, sofrimentos por doenças físicas, por doenças emocionais. O cristão não está livre disso. Muitas pessoas enxergam que os cristãos são super-homens ou super-mulheres. Às vezes enxergam o cristão como pessoas que não têm problemas emocionais, que não têm problemas físicos, que não vai sentir mais dor, onde não vai pegar uma doença, não vai pegar qualquer tipo de doença. Mas a realidade da nossa vida é que todos nós estamos suscetíveis a adoecer.
seja fisicamente através de doenças, ou seja emocionalmente com a nossa mente, né? Hoje nós temos uma explosão de casos de depressão, de casos de síndrome de ansiedades. Nós temos uma explosão desses casos que são doenças que são tratadas não simplesmente fisicamente, mas também emocionalmente falando. E nós não estamos livres disso. E isso também nos causa muito sofrimento. E por fim, a morte. A morte que na maioria da população teme chegar esse dia, o dia da sua morte. Nós vemos muitas pessoas totalmente desesperadas no momento de sofrimento, no momento de aflição, justamente porque ela não sabe o que há do outro lado, ela não sabe o que tem depois dessa vida. E muitos que não conhecem o Senhor dizem, né? É essa vida e acabou. Vamos viver essa vida, vamos fazer aquilo que nós queremos, vamos nos esbanjar em nossos prazeres, vamos beber, vamos nos banquetear, porque a vida vai acabar na morte. E para o cristão, a morte também traz muito sofrimento. Para o cristão, ela traz um sofrimento agudo. Não há distinção nos sentimentos que sentimos, mas há uma distinção na nossa esperança. Há uma distinção entre aqueles que creem no Senhor Jesus e sabem que a sua vida está guardada com Ele e não há ninguém que possa os arrebatar da sua mão. Isso é maravilhoso. Não há nenhuma palavra, não há conforto, não há carro, não há casa, não há fortunas, não há relacionamentos duradouros, não há nada que possa se comparar a ter a sua vida guardada nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E isso é maravilhoso. E nós precisamos relembrar que a morte nos espreita. Precisamos nos lembrar que nós não somos eternos nessa vida, mas somos eternos no céu. Nós somos eternos em Cristo. E isso é algo que nós precisamos trazer de volta para nós. Porque nós vivemos a nossa vida, nos banqueteamos muitas vezes e simplesmente nos esquecemos de que a nossa esperança está no Senhor. E essa é o último ponto dos tipos de sofrimento que nós passamos. Olhando para tudo isso, meus irmãos, o nosso corpo desfalece, o nosso corpo e a nossa mente se entristece, nosso coração fica ansioso, desanimado, triste, porque nós olhamos para a nossa situação, olhamos para esse mundo tenebroso, onde o pecado reina, onde muitos estão se banqueteando, muitos estão fazendo Cristo de moeda de troca, muitos estão trazendo Cristo nas igrejas como moeda de troca. Vem aqui, adore o Senhor que você vai ser rico. Quem disse isso? Aonde que Jesus disse isso? Nós estamos aqui, estamos presentes nesse momento pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. E que você entenda que a sua vida não é por acaso. Você não está aqui simplesmente para viver, para crescer, para se desenvolver, fazer as suas faculdades, fazer os seus mestrados e simplesmente levantar o seu orgulho, se gabar de todas as pessoas, envelhecer e morrer. Você não está aqui por isso. Se nós não enxergamos a vida com Deus, a vida diária como uma luta, nós estamos totalmente errados. Nós estamos nos banqueteando na feira das vaidades. A nossa luta é muito forte. E eu te digo, a nossa luta como cristãos, ela é muito superior a qualquer pessoa que não crê em Cristo. Porque as pessoas que não creem em Cristo estão entregues às suas próprias paixões. Ou seja,
Eu quero fazer aquilo que me dá na telha. Aquilo que me dá prazer eu vou fazer e pronto, acabou. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu pago as minhas contas, eu sou uma pessoa boazinha e está tudo certo. Nós, pelo contrário, olhamos para nós mesmos e dizemos: miseráveis homens que somos. Miseráveis homens que somos, pois carecemos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquilo que queremos fazer não fazemos, e aquilo que não queremos acabamos por fazer. E a primeira lição que eu gostaria que você entendesse é essa. O tema dessa mensagem é o fruto do sofrimento. A primeira lição é: o sofrimento é fruto do pecado. O pecado nos gera o sofrimento, desde o pecado de Adão. O cristão não está isento de sofrimento. Eu tenho uma notícia para você: apesar de você achar o contrário, você vai sofrer. Se você não sofreu aqui, até agora, você vai sofrer. Eu não estou te jogando praga, eu estou falando a realidade. Eu não posso aqui dizer para você: não, meu irmão, vai dar tudo certo, você vai ser sensacional, vai dar tudo certo. Não, meu irmão. A palavra do Senhor nos diz que todas as pessoas, todos os apóstolos, todos aqueles que seguiram e aqueles que vivem fielmente em Cristo padecerão perseguições. Muitos padecerão sofrimentos, padecerão em várias maneiras. O pecado nos cerca e pode nos encantar com seu aroma, e nós sofremos pela consequência dele. A dor, ela é presente em nossa vida, e a morte, ela é o fruto do pecado. A segunda lição: o sofrimento é o acontecimento que prova a nossa fé. O sofrimento revela quem nós somos. Você já parou para pensar? Relembre aí na sua vida os momentos que você sofreu, os momentos que você foi colocado contra a parede. Foi os momentos onde você buscou o Senhor com todo o seu coração. O momento onde você não tinha para onde correr, onde você não tinha para onde fugir, seja por uma doença, seja por uma doença de algum familiar, seja uma doença de alguém próximo, seja o seu próprio coração cheio de pecados. Ele revela quem nós somos. E o sofrimento revela também qual é a prioridade em nossas vidas. Muitas vezes nós passamos a nossa vida vários anos sem prestar atenção na nossa família, naquela que é a nossa esposa, os nossos filhos, naqueles que estão ao nosso lado. E quando eles estão sofrendo, acende um alerta na nossa cabeça. Nós pensamos: eu posso perdê-lo. Senhor, nos ajuda. E o sofrimento, ele prova a nossa fé, porque justamente ele traz essa situação, essa possibilidade de uma morte, essa possibilidade de uma doença, de um sofrimento ali na frente. Ele prova a nossa fé. E nesse momento, para onde nós olhamos? Para onde você olha quando você está sofrendo? Aqui eu gostaria de falar um testemunho bem breve. Alguns já sabem. Eu e minha esposa planejamos ter filhos. E em dado momento, no ano de 2017, ela engravidou. E é uma alegria você ter um filho, você estar buscando, você conta para todas as pessoas, principalmente no meu caso, o primeiro filho, eu estava fora de mim. E passado 3 meses descobrimos que o coração havia parado de bater. Naquele momento, no momento onde você olha para a situação, vê que aquilo que você sonha está desmoronando, aquilo que todas as pessoas ao seu redor estavam esperando, simplesmente não vai acontecer. E
Passado um ano desse sofrimento, de acontecimentos, de situações traumatizantes, pois só sabe quem passou por um aborto espontâneo, o quanto sofrimento que aquilo traz. E aqui vale um recado: o aborto, ele é um assassinato. O aborto é um assassinato de uma vida. E ponto final. Não tem mais conversa. E a mãe que carrega esse filho, ela sofre, não sei dizer, 1 milhão de vezes mais do que as outras pessoas. Mas não bastando isso, passado um ano, a minha esposa engravidou novamente. A alegria veio novamente, a esperança veio novamente. E novamente, tivemos outro aborto espontâneo. E nesse momento nós, em meio a muitas lágrimas, a muito sofrimento, a muitas coisas que aconteceram, aquele momento expôs quem é Deus para mim. Porque nesse momento que nós conseguimos enxergar quem é Ele para nós. E o momento de sofrimento, ele nos traz e nos mostra como o Senhor cuida de nós. Aqui eu não vou me alongar, mas cada um desses acontecimentos teve o seu cuidado de Deus, e eu enxerguei Deus em cada um dos detalhes. No modo em que nós fomos para o hospital, no modo em que nós chegamos, as pessoas que nos atenderem, como aconteceu, tudo isso, Deus nos ajudou. E aí, depois de muita oração, de muitas lágrimas, nós recebemos a bênção do Senhor. O Miguel chegou para alegrar a nossa casa. E ele é fruto de muita oração, de muito choro. Mas o que eu quero que você entenda nesse momento é que o sofrimento me fez amadurecer 15 anos em 2. O sofrimento me fez olhar para as situações, para as pessoas, olhar para o coração das pessoas, de modo com que nenhum seminário poderia me ensinar, de modo com que nenhum professor poderia me explicar e me ensinar. E um dos pontos que nós precisamos entender é que o sofrimento, ele nos molda. E depois de tudo isso, nesse ano de pandemia, no meio do ano de 2020, em agosto, a Josi ficou grávida novamente. E nós perdemos novamente por aborto espontâneo. E aqui, a gente, pela nossa experiência, por tudo que nós passamos, a dor sempre foi igual. Cada pessoa, cada um dos nossos filhos, que nós temos 4, cada um deles representa e é igual, exatamente, é igual ao Miguel. Ele tem a mesma importância, o mesmo valor. E tudo isso que nós passamos, todo sofrimento, toda angústia, como eu disse, ela nos fez crescermos como casal, crescermos como cristãos. Por isso, esse breve momento eu quero te dizer que nenhum sofrimento nessa terra, ele será eterno. Nenhum sofrimento que você está passando nesse momento, seja por uma doença, seja por qualquer tipo de sofrimento, seja uma doença emocional, seja o seu coração, seja os pecados, seja qual for. Primeiro ponto, o Senhor está presente em cada um dos seus sofrimentos. Deus não te abandonou, muito pelo contrário. É nesse exato momento que Ele está tratando o seu caráter, que Ele está tratando o seu crescimento, que Ele está tratando de você,
através da dor muitas vezes, através do sofrimento, através das angústias que você sente em dado momento onde você acorda de madrugada e não tem para onde correr. É nesse momento que Deus está tratando o seu coração para que você se achegue mais perto dele. O Senhor está dizendo: venha, meu filho, se achegue perto de mim, esteja comigo e fale comigo. Abra o seu coração. E nós veremos isso no ponto seguinte: Deus não está alheio ao seu sofrimento. Deus não está longe de você porque você está sofrendo ou sentindo dores nesse momento. Muitos estão enlutados, muitos estão doentes em hospitais, e Deus está em cada uma das pessoas, em cada um dos casos, em cada um de nós. A soberania de Deus, ela é maravilhosa. Em Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim: disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor. Eu ouvi o seu clamor. Você tem clamado a Deus? Você tem derramado as suas ansiedades, o seu coração, aquilo que está trazendo temor, aquilo que está trazendo sofrimento e dor no seu coração? O Senhor diz: eu vi o sofrimento do meu povo, eu vi a aflição que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Presta atenção, quem está dizendo aqui não é Moisés, quem está dizendo aqui não é o pastor Márcio, quem está dizendo aqui não é o Roberto Brasileiro, quem está dizendo aqui é o Senhor dos Exércitos, aquele que reina pelos séculos dos séculos. Ele diz: disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Eu conheço-lhe o sofrimento. O Senhor conhece o sofrimento. Quem sofre, clama. Você tem clamado a Deus? Deus ouve e não está alheio ao nosso sofrimento. Deus age soberanamente pela sua própria vontade, mas Ele ouve os seus filhos. E eu te digo mais, meu irmão: os pecados que você tem lutado, para conseguir vencer, eu te digo mais: coloque isso diante do Senhor, e o Senhor te dará estratégias, o Senhor te dará meios com que você lute contra esse pecado e vença, e consiga ultrapassar essa barreira. Clame a Deus. Estamos na quarta lição, que diz: Deus utiliza seus servos para amenizar o sofrimento dos homens. Por que há tanto sofrimento na terra? Muitos podem pensar, você já deve ter ouvido: se Deus existe, por que a África tem tanta gente passando fome? E aqui eu ouvi um testemunho de um cantor muito famoso, você já deve ter ouvido esse testemunho, o cantor Alok. Ele vai para a África, não lembro a cidade, ele encontra uma mulher com o seu estômago amarrado por causa da fome. E essa mulher, cega praticamente por causa da catarata, o Alok chega até ela e vê essa mulher e pergunta para essa mulher, se eu não me engano, dizendo: Deus não está aqui, porque você sofre, se você está sofrendo. E ele vê aquela mulher e fala assim: não, Senhor, é Ele quem me ajuda, é Ele quem está comigo, é Ele quem traz a provisão, e você está aqui porque eu orei a Ele. E naquele momento, aquele homem, ele olha para aquela situação, e olha para a situação dele, um bilionário, que pode fazer o que quiser da vida, e vê que a pessoa mais pobre que tinha naquele lugar era ele, porque ele não conhecia o Deus que nós servimos. Deus, Ele usa os seus servos para amenizar a dor dos outros. E finalizando o testemunho do Alok, ele diz assim, uma frase muito interessante: não foi Deus que abandonou esse povo, fomos nós. Fomos nós.
Quem abandonou a África não foi Deus, fomos nós. Nós precisamos entender essas palavras e aplicar no nosso coração. Você sabe quem que vai amenizar o sofrimento do seu vizinho? Você. Você sabe quem que vai amenizar o sofrimento daquela pessoa que você passa na rua, você olha e fala assim, nossa, ele está passando necessidade. Sabe quem que vai ajudar essa pessoa? Você. Se Deus tem lhe dado provisão, se Deus tem lhe dado saúde, nós fomos feitos para servir. E servir é justamente isso, é entregar o nosso coração a Deus e servir o nosso próximo. Você tem sido canal de Deus para o seu próximo? A palavra do Senhor nos diz que aquele que olha alguém passando necessidade e cerra-lhe o coração, o Espírito do Senhor não está nele. Quantas vezes nós vemos pessoas passando necessidades e dizemos assim, Deus proverá. Deus vai prover, irmão. Deus vai prover. Sendo que nós temos a oportunidade de fazer o mínimo, que sabe o que é o mínimo que você pode fazer? Boa noite. Tudo bem com você? Como você está se sentindo? O que você tem passado? Irmão, você tá precisando de arroz e feijão? Espera aí. O pastor, o irmão, o diácono, o presbítero. Eu encontrei alguém que está passando necessidade. E nesse exato momento, o Espírito de Deus trabalha em você para que você amenize a dor do próximo e o sofrimento. E esse é um ponto que nós precisamos entender. O sofrimento também passa pelo nosso próximo. E nós precisamos parar de enxergar o nosso ego, o nosso coração e tirar o nosso coração do centro do universo e entender que nós estamos aqui simplesmente para servir. E nesse momento eu não estou dizendo simplesmente servir na igreja. Eu estou falando para você vir aqui, pregar, cantar, louvar a Deus, não estou falando isso. Eu estou falando de servir com a sua vida, com o seu coração, entregando aquilo que Deus nos ordenou na sua palavra. Muitos inquiriram o Senhor Jesus e disseram, Senhor, como eu posso agradar a Deus? Como eu posso exercer os mandamentos? O Senhor Jesus diz, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo, Jesus não disse, preste atenção, Jesus não disse, ame-se a si mesmo e pronto, acabou. Ele disse, ame o seu próximo como a si mesmo. E é nesse momento que o serviço, ele é uma lição que nós precisamos entender, que a nossa vida está num local geográfico específico, justamente porque nesse lugar específico, nós passaremos por pessoas que estão precisando de ajuda, que estão precisando de necessidade, que estão padecendo, e essas pessoas serão ajudadas por nós, por aqueles que têm o Espírito de Deus. E eu repito, aquele que vê o seu irmão passando necessidade, cerra-lhe o coração, o Espírito do Senhor não está nele. Por fim, meus irmãos, terminando, qual é a nossa esperança? A palavra do Senhor nos diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando para quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E aqui, terminando o versículo que nós lemos inicialmente, lá em Romanos capítulo 8, versículo 19, vai dizer, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Desde menino eu ouvi a frase: qual é o sentido da vida? E muito tempo da minha adolescência eu fiquei pensando: qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? E a palavra do Senhor me trouxe justamente a segurança que eu preciso ter para te dizer: o sentido da vida é horizontal, no serviço ao próximo. É horizontal no serviço. E ele é vertical, para o céu, para a glória de Deus. Estamos aqui para servir ao nosso próximo. E também estamos aqui para ir para o céu, para a glória de Deus. A nossa esperança não está nessa vida, a nossa esperança é baseada na fé. E finalizando, meus irmãos, todos nós passaremos por sofrimentos, mas isso não é um privilégio nosso, todos nós passaremos. Seja crentes, descrentes. Primeiro, não estamos sozinhos. Deus vê tudo o que passamos. Devemos clamar a Deus. Deus ouve. O sofrimento gera frutos que o conforto jamais geraria. O sofrimento nos apresenta a necessidade de servir ao nosso próximo. Por fim, o fruto do sofrimento, que é o tema dessa mensagem, é um só: o amadurecimento da nossa fé, o crescimento como cristãos, para a glória de Deus, servindo o nosso próximo, em Cristo, no céu. Que Deus nos abençoe e nos faça entender que sofremos nessa terra, mas não há como comparar os sofrimentos com a glória que há de ser revelada em nós. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma breve oração e encerramos.